Olá pessoal, tudo bem? Quem não me conhece ainda, sou o professor Caio e hoje eu vou falar desse livro aqui, Eles Não Usam Black Tie, do autor Gianfrancesco Guarnieri. Não sei se vocês o conhecem, ele não é da minha época também, tá? Só para avisá-los. Ele escreveu essa peça lá em 1958, só que ele atuou como ator também em várias telenovelas, mas não é da minha época, tá? Gente, essa videoaula é voltada para o vestibular da UEL, então eu vou fazer aqui algumas comparações com outras obras ao longo da aula. E aí eu dividi a aula em três partes, vamos dizer assim. Então, no primeiro momento, a gente resgata um pouco ali da peça, entende o contexto, relembramos o que é o gênero literário, chegamos aí ao teatro de arena, e por fim, a gente analisa a obra, falo rapidamente sobre o enredo, e vou mais para a parte das críticas que ela representa. Combinado? Então, é isso. Aqui eu trouxe uma fotinha para vocês verem do Gianfrancesco, aquele novo, aquele já um senhor de idade. Ele nasceu em 1934, ele morreu em 2006, já faz um tempinho já. E essa obra ela é um marco. Ela é um marco porque é a primeira vez que eu tenho na literatura, no gênero dramático, vamos dizer assim, brasileiro, uma peça teatral que trabalha com tipos sociais que pertencem à classe média baixa. Até então a gente estava muito acostumado, se eu pensar no modernismo especialmente, a gente se deparar com várias peças e peças que estão ali trazendo sempre essa questão assim, né, classe burguesa, e aí tem alguns personagens ali, alguns proletários, e basta, tá? E mais ainda, é uma peça que foi encenada nesse teatro de arena, que ele é super famoso, é um marco também, a gente já fala dele. Esse livro, gente, quando eu descobri isso, eu me senti muito mal, porque eu estou beirando aos 30 anos e eu não publiquei nenhum livro ainda literário. Mas quando o Gianfrancesco escreveu, ele estava com seus 20 e poucos anos, e vai ser uma peça que trabalha com a temática de uma greve, que eu tenho um pai e um filho que trabalham na mesma empresa, mesma fábrica, e que um é a favor e o outro é contra a greve, tá? Então esse é o grande tema da obra. Só que antes de a gente falar da obra em si, vamos lembrar um pouco sobre o gênero literário, tá? O gênero literário, vocês não estão vendo, mas tem um acento circunflexo perdido ali entre o E e o N, não sei o que aconteceu, que ele ficou desconfigurado, mas a gente está dentro do gênero dramático, ou seja, textos que servem, são propositais, né, para serem ensinados. Cara, então não devem ser lidos? Claro que deve, gente, por favor. Inclusive, esse texto aqui, esse livro, tem uma versão cinematográfica. Só que a versão que eu vi, eu acho que tem 1h20, 1h30. Gente, 1h30 você lê o livro, é uma peça rápida, curta, mas potente. O gênero dramático é um tipo de texto que, diferente do romance, do conto, em que eu tenho um narrador que conta toda a história, eu tenho as falas dos personagens. Então, geralmente, ele está dividido em atos. Quando você se depara com um texto em itálico, ou entre parênteses, colchetes, enfim, é o que a gente vai chamar de... Ai, meu Deus, esqueci a palavra. Rubricas, e que essas rubricas vêm com orientações da sonoplastia, luz, atuação, cenário, entra, sai, enfim, esse é o papel das rubricas, tá? Depois eu tenho o nome do personagem e a fala dele na frente, o discurso direto, e só, tá? Caio, mas não pode ter nenhum narrador costurando, assim, a peça. Gente, um narrador não. Eu posso ter personagens que têm a função de costurar os atos, as cenas, enfim, e que ele seria uma espécie de narrador. Então, por exemplo, Dias Gomes, o Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna tem aquela peça famosa, O Alto da Compadecida. No Alto da Compadecida, eu tenho um palhaço que faz essa função de narrador. Não tenho narrador, eu tenho um palhaço que ele apresenta, faz algumas intervenções, fecha o texto e pronto, tá? Mas eu não tenho narrador. E o gênero dramático ele é muito antigo. Se eu pensar lá na poética do Aristóteles, ele vai falar que o drama, essa palavra drama vem do grego, do agir, que seria esse em ação, né? Até coloquei aqui em algum lugar esse em ação, e que são textos que servem para ser dramatizados, encenados e tudo mais, tá? Então, isso que é o gênero dramático que vocês já viram lá no ensino médio, no ensino fundamental também. Uma outra coisa importante a gente observar é que quando eu penso em um texto dramático, estou pensando em um lugar para ser encenado.
Se eu pensar em relação aos modelos de teatros, eu sou do interior de São Paulo, na minha cidade, quando eu era criança, não tinha um teatro. Eu tinha o estereótipo do teatro, da televisão e dos livros que eu tinha em casa. E eu lembro muito dessa imagem, tá? Aqui é um teatro da Grécia Antiga, mas reparem... deixa eu ampliar para vocês, desculpa. Reparem, pessoal, que ele tem 180 graus, tá? E é isso. Uma visão moderna, né? Século XX, século XXI, é mais ou menos isso. Só que aqui é também, né? Uma visão 180 graus, praticamente. Eu tenho as cortinas, o que acontece aí das cortinas ninguém sabe, são os bastidores, o backstage. E eu tenho a plateia ali na frente, tá? Esse aqui a gente vai chamar de teatro italiano, esse tipo. Só que eu tenho o teatro de arena. E Caio, por que eu tenho que saber isso? Porque esse livro, essa peça, foi encenada no teatro de arena. Bom, o projeto de teatro de arena, ele tinha um propósito de democratizar o acesso ao teatro, vamos dizer assim. Então, os ingressos eram um valor muito simbólico, os ingressos para entrar no teatro. As peças que ali eram encenadas não eram peças que eu tinha personagens que pertenciam à classe burguesa, histórias que envolviam somente a classe burguesa, porque meu público não ia se identificar com a peça. Então, quando eu pensar no teatro de arena, vocês vão ver que eu tenho um público que eu, assistindo, me identifico com aqueles tipos sociais que ali aparecem, tá? E uma outra coisa, eles tocavam na ferida social do Brasil. Então vocês vão ver que é um projeto militante, tá? O que acontece, gente? E os personagens, né, esses tipos sociais, vão ser os operários, vai ser um negro, vão ser pessoas que você se identifica, né? Você que frequenta o teatro de arena. Mas, Caio, por que ele tem esse nome, né? O teatro de arena? Bom, é legal a gente observar... Opa! A questão do espaço. Olhem aqui, gente, essa primeira imagem. Nessa primeira imagem, eu tenho um palco diferente daquele italiano que a gente acabou de ver, assim como naquele da Grécia, tá? Que ele não é 180, mas 360. Eu não tenho as cortinas, é tudo ali, tá? E o público fica em volta. É uma tendência do teatro moderno. Quem já foi em festivais de teatro, eu já fui em vários em que você senta no chão, e é isso, e a peça acontece ali. É difícil, na verdade, nas últimas peças que eu fui, eu ver uma peça que trabalhou com um modelo de teatro mais padrão, mais modelo italiano, como eu mostrei antes, tá? Só que, claro, né, gente, nessa imagem aqui que vocês estão vendo, tem luz, né, tem um palco bonitinho de madeira, é recente. Essa imagem ao lado, eu não consigo aumentar para vocês, mas tudo bem. Nessa imagem ao lado, eu tenho uma das primeiras encenações da peça, e assim, todo mundo nivelado, tá? E uma outra coisa que eu acho legal vocês observarem, que eu tenho uma simplicidade de cenário que, inclusive na peça do Gianfrancesco, isso aparece também. Reparem que praticamente todo o enredo acontece na casa da... Ai, meu Deus, da dona Romana. Eu falo dona Ana, da dona Romana. E que na descrição do espaço também, repare que é muito simples. Quase não há descrição, tá? Então, um lugar para a pessoa sentar, outro para a pessoa dormir. Enfim, tem essa ausência. Por quê? Eu tenho que pensar na simplicidade, tá? Não adianta fazer um luxo, porque isso para ensinar no teatro de arena não seria possível, e o meu público não pertence a essa classe social. Então, por que eu faria isso? Ok? Então, parece que o Gianfrancesco ele fez tudo muito bem pensado para que fosse encenada aqui no Teatro de Arena, tá? Então, isso mais como uma curiosidade para vocês. Agora a gente entra oficialmente no enredo, nas histórias, e o título é um título bem peculiar, né? Eles não usam black tie. Dependendo da versão que você compra do livro, eu não sei dizer qual que é de vocês, mas enfim, a minha é essa aqui. Na verdade, eu tenho 3 versões, não sei porquê. Tem algumas entrevistas do autor, tem um ensaio dele também, falando sobre a peça. Em algum momento ele vai falar sobre o porquê do título. Ele tirou esse título, eles não usam black tie, dessa música que ele escreveu com Adoniran Barbosa, tá?
Essa música, ela faz um intertexto com aquele poema do Gonçalves Dias, Canção de Exílio, que vai falar assim: minhas terras têm palmeiras onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeio não gorjeio como as de lá, e aí segue o poema. E que naquele texto lá do Gonçalves Dias, ele está enaltecendo a sua terra, que é Brasil, falando: a minha terra é melhor que essa daqui. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como as de lá. As de lá são melhores. Tá? Nessa música, nós não usa os black tie. Reparem que é uma letra em que ele vai enaltecer um conjunto de pessoas, porque é nós, nosso amor, né? Tudo ali na primeira pessoa do plural, nosso, nosso. Então, ele enaltece essa coletividade que existe dessas pessoas, tá? E essa música, se vocês separarem, esse samba, é um samba, não vou cantar para vocês, não sei cantar, ele vai aparecendo ao longo do livro também, sempre fazendo assim, uma menção ao samba, beleza? E uma outra coisa muito importante, eu tenho a marca da oralidade muito presente no título, nós não usa os black ties. Ele está escrevendo em português como se escuta essa terminologia em inglês. Então, aqui na letra da música é nós, é um eu fazendo parte dessa coletividade. No livro, não pode ser um eu, porque é uma peça teatral. Então, eles não usam black tie. E a história, eu fiz aqui uns tópicos que eu acho que é mais fácil para eu contar para vocês. Não vou detalhar tanto, mas, de modo geral, eu vou ter a Maria... A peça começa com a Maria e o Tião chegando de um passeio, está chovendo. Enquanto ela espera a chuva passar, ela revela para o Tião que ela está grávida. Eles decidem então casar, mas antes de casar eles têm que noivar. Conta para a Dona Romana, que fica bem receosa. Vocês vão perceber que tem um seu sentido. Ela vai representar um pouco aí do sincretismo, já falo disso. E, paralelo a isso, chega o Otávio, que é o pai do Tião. O Tião e o Otávio trabalham na mesma fábrica. E o Otávio é uma espécie de líder sindicalista, tá? E então as pessoas do morro respeitam muito ele. E ele está falando dessa ideia de que pode ou não acontecer uma greve. Não é a primeira vez que eles fazem greve, tá? Já teve outras no passado. E o Tião fica um pouco irritado, porque agora imagina, ele vai ser pai, ele vai casar, você perdeu o emprego, entrou em greve, perdeu o emprego, ferrou, né? Final das contas, gente, a greve acontece. Só que o Tião, todo preocupado aí, ele não contou pro pai o porquê desse casamento tão rápido, desse noivado inclusive, ele fura a greve com outras pessoas, acho que é ele mais 18, não lembro agora, e aí um amigo do pai dele conta, né, pro Otávio, que eu sou pai, se escuta, seu filho ferrou a gente, furou a greve, ele e mais um tanto lá, um bando de gente. E o desfecho é o que vocês imaginam. O Otávio vai ser preso, o que é meio que comum para ele, porque naquele momento a greve já não era mais um crime, ela já era constitucional, inclusive. Ele é preso, depois a Romana vai soltá-lo. Quando ele chega em casa com o Tião, e aí tem esse diálogo do pai, e que finalmente o pai fica muito decepcionado com ele. O pai vai ver as atitudes do Tião como egocêntricas, individualistas, e não está pensando no coletivo. O pai dele é todo idealista, enfim, tá? E o pai dele fala assim, você não tem consciência de classe? Então, tchau, rua. E o Tião vai embora, ele vai na casa da Maria e diz assim, Maria, meu pai me expulsou, vambora. Ela, oi? Não. E a Maria não vai embora. Ela fica, tá? E a peça termina aleatoriamente. O samba que mencionou lá no começo reaparece. E aí tem um diálogo do Chiquinho com a Dona Romana. E eu acho que tem mais alguém aqui que é a Terezinha, tá? Falando sobre o samba do Juvencio. Que o Chiquinho está explicando para a mãe dele. O Chiquinho é o irmão do Tião, o filho mais novo do casal, tá, gente? Tá explicando que o Juvencio está pé da vida porque o samba que ele fez está tocando na rádio agora, mas ele perdeu os direitos autorais. E acaba a peça teatral, tá? Então, o enredo não é tão complexo assim, tá, gente? Uma dica. Leiam essa peça porque ela é muito fácil. Vocês vão perceber muito a marca da oralidade presente ali no texto, coisa que a UEL pode cobrar, tá bom? Coisinhas que eu não mencionei. A Maria, ela é muito apegada ao morro, à favela onde eles moram.
O Tião não. O Tião ele foi criado por um padrinho lá no centro da cidade, porque o pai dele estava sendo preso, enfim. Então ele não era apegado ao morro e ele sempre falava que ele tinha um sonho de sair daquele lugar, tá? Mas enfim, então o enredo é praticamente isso. Ai meu Deus, 15 minutos. E aqui, pessoal, eu trago para vocês alguns tópicos para a gente pensar em relação às críticas que o livro representa. E essas críticas é pensando assim, na função do texto literário. Então, o Antônio Cândido diz bastante isso, que todo texto literário ele tem um propósito, né? Não é só simplesmente contar uma história, mas aonde acontece, o que acontece, como acontece, o autor não é tão leigo assim para, é que eu escrevi assim sem querer. Não, foi proposital. Às vezes, a nossa interpretação pode ser diferente, só que a partir do momento que o escritor escreve, o texto não é mais dele, tá? Então fica a dica para vocês. Quem vai fazer o El, esse livro foi escrito no mesmo o mesmo período que o Quarto Despejo da Carolina Maria de Jesus. Então, o Quarto Despejo, de 55 a 60, os recortes dos diários, essa peça foi encenada em 58, foi escrita então nesse período também, tá? O que acontece é que aqui eu tenho uma favela do Rio de Janeiro, lá, Quarto Despejo, uma favela de São Paulo. Aqui eu tenho o Gianfrancesco que ele ia em alguns momentos nas favelas, né, para ter contato com o pessoal, para idealizar essa peça, só que eu tenho um olhar externo, ele não é de lá. E reparem que a peça dele trabalha todo com esse discurso da coletividade, idealizadora, nós, como ele coloca na letra da música, né, nós aqui, né, essa coletividade, somos bons uns com os outros. Enquanto a Carolina Maria de Jesus, em algum momento, vai falar o seguinte, que na favela tem tudo, menos coletividade ou solidariedade, enfim, não lembro qual que é a palavra que ela usa. Então, são olhares opostos, visões opostas da favela. E por que eu falei para vocês que esse livro aqui, eu trago uma favela idealizada? Não só por essa questão da coletividade, porque o problema é a fábrica, né? Mas também em relação aos personagens, né? Então, eles se dão muito bem na festa de noivado, quando vocês vão ver que eles se divertem muito, desculpa, enquanto a Carolina Maria de Jesus, ela tá gritando, falando mal das palavras assim, o pessoal aqui, eles querem matar, jogar bosta nos meus filhos, e, enfim. Então, ele tem uma visão romantizada aí dessa favela, talvez não, pelo fato dele não nascer em uma, tá, certamente. Então, aqui eu trago tópicos para a gente pensar em relação a essa crítica que o texto literário pode abordar, em relação à favela carioca e os seus tipos sociais. Eu não sei se eu posso falar que é um texto universal, porque eu acho perigoso, porque eu tenho algumas terminologias que remetem ao Rio de Janeiro, que não são paulistanas ou de algum outro país. Em algum momento você vai perceber que esse texto é um texto do Rio de Janeiro, tá? Pela essa variedade linguística, beleza? E os seus tipos sociais, isso é legal a gente observar. Então vejam que eu não tenho da presença ali de ricos, só dos pobres, né, os proletários. Eles moram no morro também, né, gente? E a greve, é legal a gente pensar que a greve ela foca nos trabalhadores. Em nenhum momento tem um personagem falando alguma coisa, tá? Um patrão aparecendo, um chefe. Não aparece, tá? E, gente, a greve é constitucional. Qual que é o propósito da greve? Melhorias. Direito. É a metáfora que o samba representa. No final, quando ele perde, né, o Juvencio, ele perde os direitos, né, vão roubar os direitos autorais do seu samba, esse roubo que acontece com ele é a mesma coisa que os trabalhadores estão lutando para que não aconteça mais e mais e mais e mais, tá? Então, atenham-se a isso. Eu gosto de fazer questões bem sociais, vamos dizer assim, para a gente olhar para o texto com um olhar crítico. A UEL já passou por várias greves, continua passando. Greve não é uma coisa do passado, já foi num passado muito distante, em que o funcionalismo público ganhava muito bem e tinha muitas mordomias. Essa idade não é mais, pelo menos no estado do Paraná, tá, gente? Isso eu garanto. Trabalho na universidade pública também e não vou nem falar o que acontece lá dentro, mas enfim. Então, pense nessa questão da greve, né? A UEL já colocou, acho que foi no passado, tinha questões de sociologia, abordando alguma coisa da greve, do movimento. Então, pense nisso. E aí o que eu acho legal a gente observar também é a ideia do sincretismo que a dona Romana pode representar.
Bom, primeiro que eu já coloco ela como uma representação do empoderamento feminino, né? Ela é muito pra frente por ser uma mulher, né? A gente tem uma personagem um pouco idealizada, ela que vai soltar o marido, ela se dá bem com todo mundo, a gente não vê um comportamento do patriarcado em relação ao Otávio, que é o seu marido, sabe? Então, é legal a gente observá-la. E, ao mesmo tempo, as suas práticas representam bastante do sincretismo religioso. Então, tem um momento que ela vai benzer os bebês, os gêmeos que estão nascendo. No outro momento, ela puxa as cartas, ela tira as cartas, né, para saber em relação à greve. Então, você vê que ali eu tenho a presença tanto da religião católica como da religião de matriz africana. E que isso é o Brasil, né? Eu não posso falar que, eu sou religioso, sou católico, mas você pula 7 ondinhas, você come a uva lá, né? Então, vejam que é algo para a gente até refletir, né? Qual que é a religião cristã de 50 anos não é mais a mesma do século XXI, certamente, tá? E isso aparece bastante na peça. Se naquele momento já aparecia isso, imagine agora, tá, gente? E aí, por fim, eu acho que é o checkmate da peça, é a questão da coletividade e da individualidade. Como assim, Caio? Coloquei aqui como uma observação para a gente pensar que eu não tenho essa questão do bem e do mal. Eu não posso pensar que o Tião ele é do mal e o pai é do bem. Tudo bem que você pode ficar com raiva do Tião, porque tem um discurso bem egocêntrico, só que tem preocupações que são relevantes. O que a gente percebe é que não existe um consenso entre eles. Ou melhor, um diálogo entre eles. A dona Romana, ela já funciona como uma mediadora da família. Só que faltou, acho que eu, Caio, vejo muito mais pela parte do Tião, do Sebastião, em trazer à tona essas preocupações. Só que aí eu acho que juntou o Cuca Cárcere, né? Porque não gostava da favela. E aí, quando ele acata furar a greve, prometeram um cargo melhor para ele, alguma coisa do tipo. Então, existe ali um certo interesse. Só que, como que eu julgo? O cara vai ser pai de família, vai ter que criar uma família, né? Vai ser pai. Então, ele não era casado, engravidou a menina, que naquela época já era o ó do Borogodó, né? A mulher casar grávida, nossa, sujou o nome da família, coisas assim do tipo. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito em relação a essa representatividade do pai, né, e do filho. O pai certamente representa esse discurso da coletividade e que, às vezes, são 100, né, protestando e 18 que vão lá, furam a fila e quebram o movimento. Porque sem essa coletividade não se consegue nada. Mas fica aí uma reflexão, porque o julgar do que é certo e o que é errado não vejo que cabe a nós, leitores. Cada um tem o seu contexto, suas necessidades, e enfim. Mas como é pai e filho, acho que um diálogo ali entre eles certamente foi o que faltou, tá? Então, gente, quando vocês pensarem em relação a esse livro do Giovanni não, olha eu já criando o nome do cara, é do Gianfrancesco, eu acho que eu falei Giovanni em alguns momentos, do Gianfrancesco Guarnieri. Pensem que é uma peça que ela traz à tona um cunho político da greve, né, que mesmo não sendo um crime, eles estavam banalizando essas políticas, e aí depois vai entrar a ditadura, né. Vejam também essa questão da coletividade, individualidade, a questão do sincretismo religioso, a questão da figura da mulher, a questão da favela, mas uma favela idealizada, diferente do quarto do despejo da Academia Maria de Jesus, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês, espero que vocês tenham gostado. Eu não cheguei aos 30 minutos, então, meus alunos queridos que falaram, Caio, aquelas aulas de 50 minutos é demais. Eu falei muito rápido, acho que até me perdi, mas enfim, penso que o principal eu compartilhei com vocês. Galerinha, nos vemos no próximo vídeo, se cuidem e até mais. Tchau, tchau.